Vamos lá. Ainda dentro do existencialismo, nós vamos ter um novo filósofo que vai seguir o pensamento do Husserl e do. Nossa, fugiu o nome agora. Falei que a gente viu semana passada. Heidegger, né? Então, o Sartre, ele é um dos maiores expoentes do existencialismo que teremos aí, inclusive para a formação do pensamento psicológico, né? Logo, logo a gente vai estar vendo Freud e a psicanálise, que também é baseado no existencialismo, tá? Lembrando mais uma vez que o existencialismo é uma corrente filosófica que busca o conhecimento do ser, o homem em sua essência, mas voltado aí para um autoconhecimento, né? A busca pelo autoconhecimento. E oi, não, Nietzsche parte do pressuposto de que a filosofia dele, né, que era chamada filosofia de golpes de martelo, ela vem desmistificar a filosofia do Kant, os racionalistas, o humanismo existencialista, ele está intrinsecamente baseado no estudo do ser humano. Então, olha só, a frase mais famosa do Sartre: a existência precede a essência. Uma das, né? Outras seria que o homem está condenado a ser livre. Então, antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que o Sartre, ele vive, né, ele nasce no final do século XIX, mas ele vive durante todo o século XX, ele conhece a angústia e as dores do homem no século XX. Ele se casa com Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma francesa, ele também é francês, e é um ícone do feminismo no mundo. É a mulher que mais, né, conheceu o universo feminino, estudou o universo feminino e abre precedentes aí até para a gente estudá-la nas aulas de filosofia. Não sei se vocês se lembram, mas o tema da redação do Enem de 2017, 18, sei lá, foi exatamente de que as mulheres não nascem mulheres, elas se constroem. Vocês se lembram desse tema da redação? Vocês se lembram desse tema da redação ou não? Não foi trabalhado com vocês? Vocês não trabalharam? Mulheres não nascem mulheres, se tornam mulheres, né? Que é aquela visão de que a mulher ela não vem pronta. A sociedade transforma ela, né, num ser permissível, aberto ao mundo do machismo e tudo mais, né? Então observem que em Sartre nós vamos encontrar aí dois temas principais: a liberdade e a existência. Então, o Sartre ele vai se inspirar no Russell e no Heidegger. Ele vai dizer que, de fato, o homem, né, ele realmente nasce pronto para o mundo, ele é lançado no mundo. Mas o Heidegger estava completamente equivocado no que diz respeito à ideia de que nós somos, em primeira instância, consciência daquilo que vemos. O homem é a consciência do objeto que aparece para ele. Na verdade, ele vai fazer uma unificação entre objeto e ser, ok? E aí ele fala que nós estamos condenados à liberdade. O homem está condenado à liberdade. O que vocês acham que o Sartre quis dizer com isso? Aí é Kierkegaard. O Kierkegaard vai dizer o que mesmo? Que toda ação gera uma certa angústia no ser humano, né? Mas o Sartre vai além, ele vai falar de liberdade. Ele fala que nós estamos condenados à liberdade. Eu vou citar um exemplo. Um pássaro está condenado a voar. Me diga por quê. O pássaro, né, numa manhã de domingo,
Ele está no meio de um campo de futebol, ele não pode determinar para si mesmo, acho que eu não vou pro ninho da minha árvore voando, eu vou caminhando. Ele está condenado a voar. Voar faz parte da natureza dele. Agora, por que a liberdade faz parte da natureza do ser humano? E lembrem-se, os pássaros não são livres. Eu estou citando o exemplo de pássaro porque é um dos exemplos mais clichês que nós usamos quando lembramos de liberdade. Os pássaros voam. Eu gostaria de voar como eles. Lembrem-se que os pássaros são condenados a voar. Eles têm asas por natureza, diferente do homem, que conseguiu voar através, né, da invenção do avião. Por que ele estaria dizendo que nós estamos condenados à liberdade? Muito bem, ó, vocês estão a todo momento fazendo escolhas, né? Como Kierkegaard havia falado. Mas, acima de qualquer coisa, a liberdade não é uma opção do homem. A liberdade está intrínseco no homem, ok? Ele já nasce, de certa forma, livre. Aí vocês poderiam me questionar e dizer, mas nós não somos completamente livres, porque nós não podemos fazer o que queremos. Não é uma liberdade voltada na ação, é uma liberdade voltada no pensamento. Vocês conseguem controlar todos os pensamentos? Vocês conseguem controlar suas angústias? Adianta eu dizer para você, olha, você está triste, eu gostaria que você não ficasse, né? E posso inclusive te dar exemplos. Existem pessoas muito mais infelizes que você nesse momento. Por que você está angustiado? A angústia não é algo que vem, que nos aparece e que some de uma hora para outra. Leva tempo para isso, né? Então nós estamos a todo tempo condenados a fazer escolhas. Então Sartre vai falar sobre o fenômeno da aparição, né? Nós temos várias obras dele. Entre elas, as mais importantes são O Ser e o Nada e peraí um pouquinho. O Ser e o Nada e A Náusea. A náusea, inclusive, nós vamos ver um pequeno texto que a apostila de vocês traz para que para que a gente possa analisar, né? Então, olha, ele fala do fenômeno como algo que nos aparece. Nós não conseguimos, de fato, conhecer a essência do fenômeno, mas o fenômeno só existe porque ele nos aparece. Por exemplo, um raio, quando cai do céu, ele é um fenômeno que nos é apresentado, ok? Então, observem, por exemplo, que o raio só tem sentido como entendimento a respeito do raio quando o homem o vê, quando o homem o percebe, ou quando o homem o sente, caso o raio tenha caído na sua cabeça, né? Mas o fenômeno pode ser qualquer coisa que se relacione ao objeto. Então ele diz, por exemplo, ele fala de uma tesoura. Uma tesoura, pessoal, primeiro ela existiu, depois descobriu-se para que ela servia, ou primeiro pensou-se na ideia de tesoura para depois construí-la. Então, primeiro o homem pensa no que a tesoura, isso, na finalidade da tesoura para depois criá-la. O primeiro inventor, o cara que inventou a tesoura, a inventou partindo do princípio que ele necessitava de criar um objeto cortante, né? Então, a essência, no caso da tesoura, está em cortar. Mas a essência dela veio antes da existência ou depois? A essência dela de cortar veio antes para ser criada ou depois? Muito bem. Todos os objetos do mundo são primeiro essência para depois se tornar existência. O homem não. O homem é o único ser que primeiro é existência para depois descobrir a sua essência. Quando vocês nascem como um animal. Vocês nascem como algo que não está pronto, que ainda vai ser formado. Eu não posso olhar para a cara de um bebê e dizer, isso vai ser um grande médico. Eu não sei o que vai acontecer com essa criança no decorrer da história. E ele vai ser fruto do meio do qual ele convive.
Mas, acima de tudo, existe uma liberdade individual nele que vai determinar o que ele quer ou não ser. Lembrem-se que nós vimos em Durkheim, em Sociologia, o Durkheim falava o seguinte: nós somos frutos das instituições que nos regem, né? Que nos coagem. Então, por exemplo, se eu nasci numa família de pessoas bastante educadas, a tendência é que eu seja educado, segundo Durkheim, né? Durkheim estava completamente errado. Existem pessoas que vivem em famílias absolutamente educadas, religiosas e tudo mais, que podem, de um dia para o outro, se tornarem bandidos ou qualquer coisa parecida, né? Da mesma forma, eu posso dizer que todo filho de bandido será bandido, pessoal? Não pode, né? Eu não posso dizer isso. Então, o homem, antes de ser essência, ele é existência. Por isso ele utiliza a frase: a existência precede a essência. A existência vem antes da essência, ok? Somente para o homem, para as outras coisas do mundo, não existe essa ideia. Então a gente pode pegar um outro animal, um elefante. Primeiro é a essência ou primeiro é a existência? A essência do elefante é exatamente fazer parte do bioma da Terra. Ele tem uma função, ok? Ele se alimenta das árvores específicas, das quais há necessidade, né, da existência dele e tudo mais. Ele é um animal, vamos dizer assim, importante para a Terra. As abelhas primeiro são essência, porque a essência da abelha é polinizar as flores, né, criar todo aquele processo que vocês estudam em biologia. Então ela já nasce com uma essência. Por isso nós não podemos falar que uma abelha, por exemplo, ela aprende a trabalhar. Se bem que na sociologia nós não dizemos que as abelhas trabalham, né? Então, no próximo slide nós vamos ver aí a questão de Deus. Sartre vai criar uma ideia genial a respeito da relação do homem com Deus. Quando o homem inventa Deus, ele inventa um Deus em si próprio. Por quê? Nós temos muita necessidade de conhecer o mundo, de saber como ele funciona, de onde vêm todas as coisas, qual a origem de tudo. Essa necessidade fez com que o homem criasse Deus. Se o homem criou Deus, logo Deus só existe para nós. Ele só existe na nossa cabeça. Então, é daí que nasce a ideia nihilista do Sartre de dizer que a existência de Deus é falsa, né? Ela é uma grande inverdade. É óbvio, Deus existe, concorda comigo? Todos nós, a grande maioria de nós, somos religiosos, somos cristãos, porém, para o Sartre, Deus só existe para o homem. Vocês conhecem algum animal que louva a Deus, além do louva a Deus? Né? Algum animal tem consciência da existência de Deus? Então, ok. Nós já vimos isso em Nietzsche, né? Algumas coisas em Nietzsche. Deus só existe porque o homem existe. Se o homem não existisse na face da Terra, Deus não teria quem tivesse consciência da existência dele, né? Então, por isso, ele se projeta na ideia de que Deus, na verdade, é uma projeção nossa, é uma vontade nossa de sermos deuses. Um médico, por exemplo, ele tem a vida na mão dele. Ele tem adrenalina na hora que ele vai fazer uma cirurgia, porque ele sabe que a vida daquela pessoa está nas mãos dele. É como se ele cumprisse ali naquele momento da cirurgia o papel de Deus, né? Existe uma autossatisfação em salvar uma vida. Ele faz questão. E quando ele salva a vida, ele se coloca no lugar de um Deus, de certa forma. Isso faz parte do pensamento humano, né? É pré-existente na humanidade. As sociedades mais antigas fizeram a mesma coisa. Criaram Deus por não saber explicar o que era realidade, o que era verdade. Tá? Então, primeiramente, ele diz que existe o homem. Se ele se deixa encontrar, surge no mundo, o homem surge no mundo e que ele só se define depois. O homem é apenas aquilo que ele faz de si mesmo. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Você primeiro é lançado no mundo e depois
você descobre para que você serve. Podem ter certeza, essa dúvida vocês terão para o resto da vida. Vocês vão chegar na hora da morte e vão perguntar para si próprios: o que eu fiz da minha vida? Por que eu não fiz diferente? Eu tinha tanta potência para fazer tal coisa. Eu, aos 43 anos de idade, me pergunto isso hoje. Né? Eu queria muitas outras coisas além do que eu sou hoje. Mas eu vou sempre criando projetos novos para eu poder me satisfazer. Porque a busca da satisfação e da liberdade e da felicidade é algo constante nos homens, como dizia Aristóteles. Então, existencialismo e liberdade em Sartre. Vamos estar repetindo aqui algumas coisas, né? O homem, segundo Sartre, ele necessita da existência de Deus, porque a religião, as crenças, elas são formas de conter o nosso lado animal, que nós vamos estudar em Freud, que vai ser o id, né, o lado animal nosso. Nós somos muitas vezes nós somos irracionais nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Isso faz com que nós necessitemos, de certa forma, da existência de Deus para que possamos nos controlar. Então, se a gente acredita num Deus que tudo prevê, que tudo sabe ao nosso respeito, nós nos controlamos. E aí vai haver uma falta de espaço para o convívio para a aplicação da nossa liberdade. Nós acreditamos que somos livres, mas sabemos que nossas liberdades possuem limites. Liberdade está dentro da cabeça. Já ouviram essa frase da música? Eu não me lembro de quem é a música, porque eu quase não ouço esse tipo de música. Do Maneva? Liberdade para dentro da cabeça. É essa a frase certa? Correta? Isso. A única verdadeira forma de você conseguir expressar sua liberdade é através do pensamento. Inclusive, vocês não conseguem controlar, muitas vezes, os seus pensamentos. Aqui eu tirei da apostila de vocês, tá? Uma tirinha. É de quem? Nat Roots. Que eles têm o mesmo estilo musical, né? Olha a tirinha. Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Não. Eu penso que nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. E aí, por final, não para ouvir mamãe e papai dizendo isso. Nós não fazemos o que queremos porque nós estamos no meio social, nós somos seres sociáveis. Então, muitas vezes, nós somos coagidos pelas instituições, família, igreja, trabalho, o Estado, enfim, e assim por diante. A tirinha remete à questão da liberdade e informa, na fala de Haroldo, a posição existencialista de Sartre. Para o filósofo, a liberdade só vale pelo uso que dela fazemos, pois exige engajamento e responsabilidade, como também uma ação precisa numa determinada situação. O mundo oferece a situação e abre as possibilidades da ação humana. O homem deve responder ao desafio dessa existência com um projeto. Estamos condenados à liberdade. Liberdade é decisão de cada momento da existência. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. Então a liberdade não é algo que nós escolhemos. Ela existe, está implícita em nós. O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si próprio. E ainda assim é livre. Pois tão logo, é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo aquilo que faz. Ele fala também de liberdade com relação à responsabilidade. Toda a nossa liberdade ela está implícita aí no modo de como a fazemos, para que não venha prejudicar os outros. Eu peguei um texto do Dostoiévski, vocês já leram alguma coisa a respeito dele? A literatura russa. Não? Um livro famoso dele chama-se Crime e Castigo. Seria legal se vocês lessem. Eu não sei se ele está classificado como um livro importante para a FUVEST ou qualquer coisa parecida, mas seria interessante vocês começarem a ler.
Dostoiévski, ele é bastante intenso e quase todos os personagens dele têm relação com o existencialismo de Sartre, ok? Não de Sartre em si, né? Mas muitas das ideias que ele coloca no livro, que ele pauta no livro, estão cheias de angústia, o medo humano diante da sociedade, diante do capitalismo e etc. Olha só uma frase do Sartre. Quem decidirá se uma crise mística de meus 15 anos foi um simples acontecimento da puberdade ou o primeiro sinal de uma conversão futura? Eu, se decidir, aos 20 anos ou 30 anos, converter-me. Olha, quando é que vocês conheceram, por exemplo, a ideia de religião, a ideia de culpa? A culpa está inserida no contexto da sociedade ocidental. A sociedade oriental, ela se diferencia da gente, a cultura oriental se diferencia da gente, porque neles não está embutido o sentimento de culpa. Eles não conhecem o que é pecado, a noção de pecado. Quando essa noção de pecado foi incutida na história de vocês, vocês passaram, de certa forma, a serem doutrinados ou seguir o caminho do bem através da repressão, de certa forma, né? Então, quem é você hoje? Você sabe o que você vai ser no futuro? Você se conhece? Esse é o princípio do existencialismo, conhecer-se, buscar ser aquilo que você realmente é, né? Vocês não sabem que profissão terão, como será o futuro de cada um. Isso causa angústia também, mas o homem ocidental é o único homem que não consegue viver o presente, que não consegue acreditar que o que existe, a única coisa que nós temos é o presente. Vocês não sabem do futuro, portanto não podem prevê-lo. E o passado não volta mais. Então, o que vocês deveriam estar cientes é de que a única coisa que vocês têm na vida é o dia de hoje. O amanhã a Deus pertence. No caso, Sartre não acreditava em Deus, né? Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. O homem ia fazer o que quisesse. É nessa ideia que Sartre situa o ponto de partida do existencialismo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Fica o homem, por conseguinte, abandonado, já que não se encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade a que se apegue. Antes de mais nada, não há desculpas para ele. Se com efeito a existência precede a essência, não será nunca possível procurar uma explicação para a natureza humana dada e imutável. Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Se por outro lado Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no claro domínio dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas, né? Então, uma das coisas que o homem, no decorrer da história, não permite é viver só, é sentir-se só no universo. Então, Deus seria para Sartre uma desculpa que nós encontramos para poder nos sentirmos confortáveis, protegidos, né? E assim por diante. Aqui um tema aí, a existência precede a essência, né? Que só dá pelo homem, por animal nenhum mais. À medida que experimentamos novas vivências, nós redefinimos o nosso próprio pensamento. Você nunca é aquilo que você acredita que é. Você sempre está em um processo de construção do pensamento e da sua existência. A angústia para Sartre. A condição de liberdade faz do homem um ser angustiado, pois percebe-se que o momento de escolha define a sua existência. Responsabilidade é aquilo que a gente faz, né? Que a gente busca para poder, de certa forma, nos sentirmos confortáveis nesse mundo, principalmente no mundo ocidental, onde se acredita na existência de Deus.
Não que o mundo oriental não acredite, mas nós acreditamos na existência do pecado. Nós vivemos no contexto de uma sociedade judaico-cristã. O homem, o ser humano, é um ser que possui consciência, isso é, interpreta e dá significado e significância ao mundo. O Sartre cita o exemplo da cadeira. O que é a cadeira para você? A mesma coisa que a cadeira para mim é a cadeira para você. Ele é um objeto que serve para a gente se sentar, repousar o corpo e tudo mais. Mas as experiências que temos de cadeira são diferentes. Então, cada um concebe a cadeira da sua maneira. Se eu pedir para vocês agora, não pensem em fumar. Eu estou proibindo vocês de pensar em fumar. Logo o que vem na cabeça de vocês? Fumar, né? Uma das palavras que o cognitivo humano não compreende é justamente a palavra não. Tanto que hoje em dia as placas elas estão bastante modificadas, né? Eles colocam um símbolo de que é proibido e não coloquem não fume, não beba, não pise na grama, né? É mais fácil usar a palavra proibido, aí você entende. Mas mesmo usando a palavra proibido, quando está dito é proibido pisar na grama, você logo se imagina pisando, né? Então, esse tipo de liberdade só se faz na nossa cabeça. Ninguém manda no que pensamos. Ninguém nos obriga a pensar de uma maneira uniforme. Todo ser humano é subjetivo. A situação, não importa o que fizeram de você, desculpe, não importa o que fizeram a você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Outra corrente do existencialismo que diz que nós devemos confiar em nós mesmos, né? Não devemos nos preocupar com aquilo que os outros nos fazem. Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Lembrem-se daquela frase que eu já disse o ano passado. Quando João fala de Pedro, você sabe mais de João do que de Pedro. O que vocês acham que as pessoas vão fazer no psicanalista? Eles vão lá para poder falar de suas vidas, inclusive falar mal dos outros. Mas o psicanalista entende que o cara que está ali, o paciente, ele não está falando mal dos outros, ele está falando dele mesmo, né? Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando de mim mesmo. Eu me reconheço no outro. Por isso eu digo que ele é assim, assim, assado, ou que ele deveria mudar tal comportamento. É isso aí. Ó, daqui a pouquinho eu chamo vocês para a próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Abro espaço para vocês falarem agora. De boa? Mesmo? Vocês viram que eu mandei os slides para vocês estudarem, tá? A Priscila vai colocar as aulas no YouTube para mim, porque eu não sei. Sou meio burro em tecnologia. E se vocês precisarem, podem assistir, tá? Ok, então. Vou fechar. Então tá. Puseram, puseram o Eizinho no chat para fazer chamada? Tá. Então tá. Daqui a pouco eu chamo vocês. Obrigado.